Qual que é seu maior medo, hein, cara? Esse vídeo tá parecendo aqueles vídeos de coaching, hein? Qual que é teu maior medo, cara? Você tem medo de assombração? Você tem medo de fantasma, de espírito? Você tem medo de altura? Você tem medo de velocidade, de animais silvestres? Você tem medo... Do que você tem medo? Eu não tenho medo de nada disso. Eu falo, nossa, meu, esse Arthur é corajoso. Você viu que eu sou corajosão? Não tenho medo de nada, meu. Mas tem uma coisa que eu me borro, cara. Tem uma coisa que eu me borro. E ficou em evidência essa semana, hein? Você ficou sabendo do juiz da meritocracia? Você não tá sabendo? Então eu vou te contar essa história e vou te falar por que eu me borro tanto. A coisa que eu mais tenho medo é da justiça do trabalho, né? E você vai falar, mas por quê? Porque eu sou um idiota que resolvi abrir empresa no Brasil. Então isso já me dá muito medo. Mas mais do que isso, eu tenho medo do que a justiça do trabalho pode fazer com o Brasil, com o país que nós vivemos, cara. E vamos entender aqui o que aconteceu e por que isso é tão perigoso. Eu vou deixar no izinho aqui, ó, para você ver algumas das minhas histórias, né, particulares com a justiça do trabalho, mas eu vou contar essa história aqui. Teve uma ação movida pelo Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro contra o restaurante Recanto 15. O juiz do trabalho, Jerônimo Azambuja, condenou, né, óbvio, né, inclusive eu acabei, especificamente hoje, eu acabei de voltar da Justiça do Trabalho e obviamente que eu perdi. Eu nunca vejo, né, o empregado perder do empregador. É sempre o empregador, o malvadão, né, que tem que se ferrar mesmo, que perde sempre as ações. Mas enfim, óbvio que o juiz do trabalho, Jerônimo Azambuja, condenou o restaurante, né, e na sua... eu realmente não entendo por que ele fez isso, né? O cara tem um emprego de juiz, é um baita do emprego, prestou concurso, chegou lá, e aí o cara faz isso com a própria carreira, né? Ele colocou na fundamentação do juiz, da sentença, o seguinte, ele colocou que o Brasil vive numa merdocracia neoliberal fascista. Olha a linguagem que o cara utiliza. Merdocracia neoliberal fascista. Critica o ministro Weintraub por escrever impressionante. Até aí tudo bem, mas eu não entendo o que tem a ver, né, para escrever o impressionante com C, né, que o ministro da Educação escreveu impressionante com C. Eu não entendo que isso tem a ver com a justiça, mas enfim. Ele lembra que o ministro Sérgio Moro foi chamado de juizeco fascista pela neta do coronel Alexandrino. Fala que o Paulo Guedes ameaça vender tudo. Fala ainda do Paulo Guedes que ele fala ainda que ameaça com perseguição, tortura e assassinato, fazendo alusão ao AI-5. Ele fala que o Paulo Guedes ali está praticamente militarizando, né? Critica a Damares por defender a abstinência sexual como política pública. Tudo isso na decisão, tá? Fala que o Bolsonaro é acusado de incitação ao genocídio indígena. Fala que há bilionários por trás dos golpes de Estado que o Brasil vem sofrendo e que vivemos num verdadeiro mecanismo neofascista. Chama 2016 de golpe várias vezes. Diz que o sistema prisional é racista. Critica o Dallagnol por lucrar com palestras. Fala que Jean Willis e Márcia Tiburi são exilados políticos contra a proliferação neofascista do Brasil. Chama a reforma trabalhista de cadavérica e neofascista. Diz que a reforma trabalhista vem para precarizar as relações de trabalho. Diz que a reforma da Previdência é a destruição do sistema de seguridade social para dar dinheiro para os bilionários. Detalhe, esse juiz chegou a receber 66 mil reais em um único mês. Aí eu pergunto para você, o que tudo isso tem a ver com o tal do Recanto 15? Eu fico imaginando o juiz, na hora de ele dar a sentença fundamental, assim, o sangue de ódio saindo dos olhos dele, a mão dele pegando fogo lá. E o Recanto 15, o que tem a ver com isso? E aí eu pergunto pra você, se isso não for ativismo no lugar errado, eu não sei mais o que é. Porque um juiz, teoricamente, é cego, né? A justiça é cega, ele põe tudo na balança e vê, tá mais pra cá, tá mais pra cá. Acabou. A justiça, o papel dela é julgar, não é fazer ativismo. Mas você fala, não, Arthur, mas foi um caso isolado. Foi um caso isolado? Vamos dar um exemplo aqui. Existe só uma coisa que eu até acabei de lembrar. Existe um juiz chamado Jorge Luiz Sotomayor, acho que é esse o nome dele. É um juiz muito respeitado, o cara dá aula na USP. O cara, tem um currículo assim invejável. O cara é um baita de um profissional lá. Ele tem um livro chamado o seguinte: O Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social. O título desse livro me dá calafrios, eu não sei a você. A mim, esse título desse livro, ele me causa muito mais medo do que, sei lá, do que pular de uma ponte de não sei quantos metros de altura, do que apanhar de um monte de petista, do que dar de cara com um leão. Este livro
eu bato o olho nele, eu já tremo, porque eu já imagino, né, as consequências. Imagino não, eu sei as consequências que isso causa com o país, mas eu vou vamos dar um bate-bola rápido aqui de algumas decisões da Justiça. A Justiça do Trabalho proibiu que fossem demitidos dependentes químicos, ou seja, você tá para perder teu emprego, meu irmão, faz o seguinte: põe uma pedrinha de crack na tua jaqueta e, puta, meu, sou dependente químico, olha só, não posso mais. Ah, não, mas isso é muito forte, Arthur. Isso é muito forte. E se o cara só beber? A Justiça do Trabalho definiu que embriaguez recorrente, ou seja, o cara que está constantemente bêbado no trabalho, não tem motivo para ser demitido por justa causa. Então, meu irmão, qual é o incentivo que você está dando? Mas vamos lá. A Justiça já condenou uma empresa de limpeza urbana por não fornecer banheiros para os garis que estão coletando lixo na rua. Eu não entendo. Você vai fazer como, cara? Você vai construir um banheiro em cada lugar? Ou você vai fazer um banheiro ambulante? Ou você vai pôr banheiro químico? Vamos mais aqui, ó. Ele já condenou a Justiça, ele, né? Calma, isso aqui é a Justiça como um todo. Já condenou uma creche a pagar adicional de insalubridade a uma funcionária que tinha que trocar fraldas das crianças. Meu irmão, a mulher recebeu insalubridade porque trocava fralda de criança na creche. Jura que trabalhar na creche você vai ter que trocar fralda? O advogado até colocou aqui, ó: o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas não se confunde com o trabalho realizado pela monitor da creche. Tem nada a ver, mas mesmo assim é óbvio que perdeu, né? Condenou uma empresa a pagar uma indenização a um funcionário. Essa é demais, cara. Essa é demais. Olha isso daqui. O cara saiu de uma empresa, 21 anos depois. Porque assim, quando você sai de uma empresa, você tem 2 ou 3 anos para reclamar, e uma empresa, ela tem que guardar todos os documentos por 5 anos. Então, por exemplo, você tirou uma nota fiscal hoje, essa nota fiscal ela tem que ser guardada durante 5 anos. 5 anos para trás você pode jogar fora, senão acumula muito documento. O cara saiu da empresa, 21 anos depois, ele falou: olha, eu estou com um problema auditivo por causa dessa empresa. A juíza condenou e a justificativa da juíza foi: não, mas o prazo começa a contar quando o cara se dá conta que ele tá doente. Entendi então. Então o cara sai da empresa, 90 anos depois o cara fala: porra, eu acho que eu tô um pouco com problema de audição aqui. Vamos lá naquela empresa 20. Que segurança jurídica você tem para você empreender no Brasil? Mas vamos lá que tem mais, calma que tem mais. Essa aqui é demais, essa da lanchonete é demais. Uma lanchonete foi condenada a pagar R$70 mil de indenização pro funcionário. Por quê? Porque o funcionário engordou. O cara tem uma lanchonete, ele contrata um cara, o cara come as coisas da lanchonete, o cara engorda e ele sai e ganha R$70 mil. Parabéns, Justiça do Trabalho. Parabéns, Justiça do Trabalho. Ela indenizou, essa também é uma melhor que a outra. A Justiça do Trabalho mandou que se indenizasse um maquinista em cerca de 20% do seu salário. Que é o seguinte: você contrata o cara por tantos mil reais ali. Aí depois de anos o cara põe no pau, você tem que pagar 20% a mais. Por quê? Porque, olha só, por quê? Por causa do título de auxílio solidão. O cara o maquinista, disse que ele estava muito sozinho no trabalho. Então mais 20% de salário pro cara. E assim você vai indo. Eu gostaria de lembrar que o Brasil é um dos poucos países que tem Justiça do Trabalho. Nós concentramos mais de 90% de todos os processos trabalhistas do mundo. E nós não somos um país, um polo industrial, nós somos um país agroexportador. Algo está de errado, né? Nós temos a Justiça do Trabalho mais cara do mundo, que chega a custar mais de 2 vezes o segundo lugar. Quer dizer, se você fizer um ranking das justiças do trabalho de todo mundo, pegar a mais cara, multiplicar por 2, ainda não chega no custo da Justiça do Brasil. Nós temos em alguns anos a Justiça do Trabalho custando mais do que os processos que ela gere. Ela é mais cara do que os próprios processos que ela gere. E aí você pode vir com a discussão filosófica que você quiser. Porque a Justiça do Trabalho tem função social? Meu irmão, eu tenho 2 argumentos para você. O primeiro é: quem manda no meu corpo sou eu. Meu corpo, minhas regras. A minha atividade laboral é minha. Não é ninguém que vai fazer o dirigismo contratual do que eu quero. Se eu fechei um contrato com uma pessoa,
Aquele contrato tem que ser cumprido, não é você que tem que dizer como aquele contrato vai ser cumprido. Se eu contratei ou se eu sou contratado para fazer uma coisa por R$1, por R$1.000.000, por X horas, de tal forma, eu assinei o contrato, tanto como empregador como empregado, eu é que sei da minha vida, o contrato tem que ser cumprido. Se o contrato não for cumprido, opa, peraí, ó, uma das partes não cumpriu, ou o empregado ou o empregador não cumpriu o contrato, pô, então vai lá e se firme o contrato. Agora, como vamos fazer esse contrato? Aí é comigo. Por quanto eu vou fechar esse contrato, é com o dono da mão de obra, é com o dono da contratação. É um contrato entre particulares. Aí é porque aqui no Brasil tem aquela tal daquele princípio da isonomia. Eles consideram que o empregador, e isso para mim é uma afronta, tá? Eles consideram que o empregado ele não está no mesmo nível do empregador, então ele não consegue firmar um contrato. Isso é você subestimar a inteligência de qualquer brasileiro que está ali empreendendo na sua própria vida, ainda que no CNPJ de outro, né? E um outro argumento que eu dou, que ele é menos filosófico, ele é mais prático. Nós temos uma baita de uma segurança do trabalho, tem um direito trabalhista aqui pra caramba. Eu não vejo o americano, o australiano, o irlandês vir pro Brasil para se sentir protegidão pelos direitos. O que eu vejo são os talentos brasileiros, os caras que se formam aqui, os caras que têm muito talento, inclusive se formam com custo público, porque o Brasil entende que a formação superior é um custo para a sociedade, porque ele vai beneficiar o seu país. Esse cara se forma, esse cara é talentoso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar lá fora, cara. Você exporta os seus talentos com esse direito trabalhista, com essa justiça trabalhista completamente arbitrária. Mas por hoje é só, espero que você tenha se divertido, estragado o seu dia também com esses contos da Justiça do Trabalho. Não deixe de assistir aqui, ó, o Izinho, as minhas outras experiências. Um abraço e vamos questionar tudo.